A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive, nesta quinta-feira. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Que bom que nós temos neste programa uma bússola. Que bom que nós temos nas palavras do profeta vivo uma orientação. Que bom que você tem neste mensageiro aquela mão amiga para te conduzir aos pastos verdejantes. Esta é minha primeira palavra, porque hoje eu me dirijo em particular a pessoas que estão passando por grandes provações. Esta palavra às vezes aterroriza, provação. Quantas vezes você ouve as pessoas dizer, ou quizás você está dizendo, que provação imensa eu estou vivendo. Eu sou um empresário, pastor, que viu sonhos de anos irem pelo ralo abaixo. Eu sou uma esposa que amou tanto e que simplesmente um dia o meu marido pegou as coisas e se foi. Somos pais que esperávamos e acreditávamos em nossos filhos e de repente descobrimos que os nossos filhos fazem uso de droga. Então, são muitas as situações. É uma doença inesperada, é uma crise que se avizinha, que se estabelece, é um verdadeiro vendaval que bateu na vida das pessoas. E as pessoas dizem, que provação eu estou vivendo. Eu quero lhe orientar hoje a reagir biblicamente perante uma adversidade, perante uma provação. Você sabe que é na hora da provação, da luta, do embate, que se conhece a pessoa. E não se conhece a pessoa ou pelo nome, ou pelo seu registro civil, ou pela sua carteira de identidade. Se conhece a pessoa pelas suas palavras. Você quer ver uma pessoa, quem é esta pessoa no meio de uma aprovação? As palavras que ela profere. Às vezes, eu me encontro com pessoas que estão passando, por exemplo, por uma grave enfermidade. E se essa pessoa me diz, maldito o dia que eu nasci. Se Deus existisse, eu não estaria doente. Onde está a glória? Então, quando você vê e ouve palavras negativas, você se apercebe que ali está uma pessoa derrotada. Porque a palavra tem muito poder. Então, atenção com o que sai da tua boca. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando você vê uma pessoa destemperada, frívola, usando um palavreado, é porque aquilo é o que permeia a sua vida. É disso que está cheio o seu coração. A palavra tem muito poder. E olha, conheça agora o poder da palavra. Palavras são sementes. O grande sábio Salomão, filho de Davi, segundo rei de Israel, neto de Jessé, ele sabia que uma palavra pode levantar ou abater, curar ou amaldiçoar. Olhe como é que ele disse em Provérbios 18, 21. Capítulo 18, versículo 21. Ele diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua.
o que bem a utiliza, come do seu fruto. Diz que a vida e a morte, ou a morte e a vida. Às vezes as pessoas pensam que morte e vida estão no poder de Satanás. Ou de um espírito que baixa lá, ectoplasma num centro ocultista. Ele não tem poder de morte. Ah, mas tem uma pessoa que fez um trabalho, eu conheço uma pessoa que destruiu um casamento. Destruiu porque a pessoa não tinha o poder da palavra bíblica. Ela não estava com uma armadura de Deus. Ela não possuía o capacete, a sua mente não estava blindada pela palavra, não tinha uma couraça, chamada couraça da justiça, para proteger o coração, não tinha uma espada, que é a palavra de Deus, não tinha as sandálias da salvação, ou seja, as sandálias do Evangelho, aquilo que é a prontidão, a reação da palavra. A armadura de Deus tem a ver com o conhecimento da palavra, com a revelação da palavra. Então agora, Salomão vem e diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, eu queria lhe ensinar isto, porque a palavra, quando sai bíblica, tem poder de vida. Quando ela sai carnal, normalmente tem poder de morte. Então, palavras são sementes. Elas matam ou dão vida. Palavras podem ser veneno ou fruta boa. Ou seja, aquilo que você fala é na realidade o que está no teu coração, é o que está na tua mente, é aquilo que foi plantado dentro de você. Então eu gosto muito de pastorear as ovelhas de Jesus, a noiva de Cristo, a amada do Senhor. As ovelhas não me pertencem, eu sou apenas o pastor de almas, o mensageiro de Deus para estas vidas. E eu ensino as pessoas a guardarem a sua boca, a usarem a sua boca com expressões bíblicas. Como é que você está? Tudo mal, tudo russo, tudo para baixo. Está uma pessoa derrotada. Já semeou semente de morte. Como é que você está? Olha, em perfeita vitória. Eu tenho uma mentira aí, uma doença, mas eu a trato como mentira, porque a verdade de Deus diz que pelas chagas de Cristo eu estou sarado. Então você conhece a pessoa pelo que ela fala. Há um velho adágio popular que diz, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Eu já vou um pouco mais adiante. Mostra-me o que falas, para que eu te diga qual é o estado da tua alma. Então, talvez você diga assim, apóstolo, é muito fácil o senhor dizer isso, mas eu tenho o meu mundo desmoronando. Não o sepulte com palavras de morte. Não diga que essa doença é o teu fim. Não diga que você não vai ter uma porta de emprego, que você nunca vai ser feliz, que todo mundo nasceu para viver forte e poderoso, mas que você é frágil, não vale nada. Não semeie palavras de morte, porque a tua língua e a tua boca é que edificam ou destroem. Sim, apóstolo, mas o senhor não está entendendo. Como é que eu vou sobreviver até o final do mês se eu não tenho... Bom, você já acabou de dizer que você não vai ter um bom final do mês. Agora, se você disser, como disse Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, você semeou vida em cada uma das suas necessidades. Saiba que Deus não te desampara. Então, não são circunstâncias, não é o ambiente que vai determinar a sua vida. Não é a crise do Brasil,
não é a dúvida que temos perante o mundo político, não. É aquilo que você diz perante a situação. Vamos continuar vendo Provérbios. Provérbios no capítulo... Provérbios são sabedoria de Deus, pura sabedoria de Deus. Provérbios 11, 9, você que me acompanha com a Bíblia, diz assim: o ímpio com a boca destrói o próximo. Você vê? Com a boca se destrói. Quer dizer que uma pessoa que usa um mau testemunho, uma má confissão, pode destruir outra pessoa que não tem a armadura de Deus? Pode. Pode destruir. Então diz que o ímpio destrói com a boca. Ele não destrói com arma, ele não destrói com tiro, não destrói com bazuca. Ele destrói com a boca. Se eu começo a dizer, esta doença é para a morte, as estatísticas do Google e Yahoo dizem que quem tem esta doença morre em 6 meses, você vai morrer em 6 meses. Jó dizia isto, aquilo que eu mais temia foi o que me veio a acontecer. Então, nós precisamos ter disciplina com a nossa boca, porque ela gera vida ou morte. Ela gera saúde ou deficiência. Por isso é que ele disse, o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quer dizer que, quando eu tenho conhecimento e falo conforme a Bíblia ensina, eu sou libertado de situações. Olha, quando há mais ou menos 4 para 5 anos começou uma nuvem escura sobre o nosso país, de que as coisas não iam bem, de que nós tínhamos uma dívida interna brutal, que o produto interno bruto estava caindo, que nós tínhamos um Brasil dividido, que os brasileiros começaram a se odiar, a se guerrear na rua, começaram nós e eles, o rico e o pobre, a burguesia, começaram a fazer a cabeça do povo. Eu comecei a dizer, esta crise não é para nós. Esta crise não pode me afetar. Não fui eu que semeei, eu não posso colher o que eu não semeio. E eu comecei a dizer, Senhor, esta crise não poderá entrar nas nossas casas. Se houve desgoverno, se houve problemas de verdade e mentira, se houve o que houve no nosso país, isto não pode me afetar. Você sabe por quê? Porque eu não sou conduzido, e eu ensino esta igreja, por planos econômicos, por governos humanos. Eu sou conduzido pela Bíblia. Então eu comecei a dizer na igreja, podemos todas as coisas, não haverá um desempregado, não haverá crise que nos domine. Então eu comecei a semear vida. E quando o ano de 2016 chegou, estávamos no caldeirão efervescente da crise no nosso país, crise política, crise econômica, crise de confiabilidade, delação, mentira, engano, em que o nosso povo se viu tão afetado, tão desmoralizado, internacionalmente, desacreditados. Eu sempre dizia, isto não pode ser para mim. Deus não sai do trono. A Bíblia não deixa de ser verdade porque governos mentem, porque homens erram. Eu não posso mudar a minha confissão. Eu cheguei a ouvir pessoas dizendo, o que será das igrejas? Amado, igreja continuará, governos passam, igrejas ficam. Você sabe por quê? Porque a fé, a certeza, a convicção
faz as pessoas tirarem de letra qualquer crise, porque elas baseiam a sua vida no que Deus diz. Então eu me recordo que janeiro, fevereiro de 2016, o Senhor me dizia: Miguel, eu vos constituí como coroa, diadema, eu farei justiça, eu não me calarei enquanto não houver justiça em favor da minha igreja. E eu dizia: Senhor, eu creio nisto. Eu recebo isso, eu tomo posse disso, que no meio dos piores momentos da vida, Deus se faz presente e a fé age. E sabe uma coisa? No meio de toda esta crise, eu me tornei um homem mais forte, mais dependente de Deus, mais humilde diante do Senhor. Eu desci do pedestal, eu vim como caco de barro, como pó diante de Deus e disse: Senhor, Tu és o meu Senhor. Eu não vou abrir mão do que está na Bíblia. E a minha confissão é diária, dioturna, é dia e noite. É louvando a Deus, é glorificando, sempre dizendo: está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Então eu me tornei mais corajoso. E você pode se tornar uma pessoa mais forte, mais criativa, mais corajosa, porque há vida além das provações. Então, parece tão simples, mas a verdade é que o Senhor Jesus Cristo diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então, palavras têm muito poder. Provérbios 11, 12, diz assim a palavra do Senhor: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. Quer dizer que, às vezes, você tem que calar para não dizer besteira, para não semear a morte. A prudência, às vezes, a ousadia nos faz falar, mas a prudência, às vezes, manda dizer: calma, segura. Olha o que diz: o homem prudente se cala. Então, por que é preciso, às vezes, nos calarmos? Para não semearmos morte. Deus abençoa o reto, o coração justo, reto. Então, ouça, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa reta, você é um cidadão do reino. Então, aplique a sabedoria divina em cada situação da sua vida. Jesus venceu, eu tenho o direito de vencer. Jesus disse que eu venceria cada crise, cada situação. Ele disse: olha, no mundo vocês passam por provações, mas tendo bom ânimo, eu venci. Pastor, mas às vezes parece que o senhor está fora da realidade, porque a realidade não é o que o senhor está dizendo. É verdade, a realidade que eu vivo é a realidade espiritual bíblica, que tem que se sobrepor à realidade, porque eu estou aqui neste país há 40 anos, eu já sou brasileiro há muitos anos, né? 40 anos que eu disse: este é o meu país. Eu já vi crise, eu já vi governo de ditadura, eu já vi muita coisa, altos e baixos, mas eu nunca vi um justo desamparado. Eu já fui uma pessoa muito jovem quando comecei a vida espiritual, já cheguei aos 63 anos, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você sabe por quê? Porque é Jesus Cristo, Senhor, quem nos governa, e no governo de Jesus não há crise. O que Ele diz, Ele cumpre. Por isso o profeta Joel, no capítulo 3, diz assim: diga o fraco na carne, eu sou forte, por causa da palavra. Então quer dizer que não é estar fora da realidade, não é estar em Marte,
não é estar em outro planeta. Quando você diz, não, a Bíblia diz, eu creio e falo, confesso, tomo posse. Isto é vida espiritual. Isto é vitória garantida. Diga ao fraco, porque realmente na carne somos fracos, na carne somos pó. Somos cacos de barro. E quem se achar muito grande e poderoso e se exaltar vai ser humilhado por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus exalta o que se humilha, mas o que se exalta é humilhado. Então, diga ao fraco, realmente eu sou uma pessoa fragilíssima, mas em Cristo eu sou forte. Às vezes também os dardos chegam, as tentações chegam para eu não acreditar, para eu fraquejar, para eu dizer, olha, melhor dar desculpa, não desliga a televisão, só para termos um pouco de ligação mais carioca. Também tenho vontade de dar um chute no pau da barraca e fugir e desaparecer. Essas coisas todas são parte da humanidade. Mas quando eu olho a Bíblia e vejo um homem chamado Daniel, que o rei diz, Daniel, ou você para de orar e me adora, ou então você vai para a cova dos leões. E ele dizer, eu não vou deixar de orar, e se o senhor quiser que eu vá para a cova dos leões, o senhor é Deus, eu vou para a cova dos leões. E no dia seguinte, quando o rei chegou lá e disse, Daniel, será que o teu Deus fez alguma coisa por você? E Daniel respondeu, olha, tão certo como Deus vive. E ele se tornou um primeiro-ministro. Quando eu vejo um José, filho do patriarca, os irmãos com ciúme venderam, tentaram matá-lo, foi escravo, foi tentado, foi à prisão, e diz, Deus era com José, e de repente aquele homem interpreta o sonho de Faraó, e ele se torna o segundo homem de uma nação. Daniel não mudou a confissão. José não mudou a confissão. Eu não mudo a minha confissão. Está na Bíblia, eu creio. E mesmo perante as adversidades, quando eu não tenho a força para dizer isso, eu me calo. Porque isso se chama sensatez. Porque as palavras é que medem o homem. Você tem vida e morte no poder da tua língua. Se você usa bem, você come dos seus frutos. Assim seja, assim diz o Senhor. Hoje é quinta-feira, estou muito feliz. Ontem tivemos um culto tremendo na igreja. Eu ministrei a palavra sobre a autoridade de Deus na nossa vida. E agora vamos para o primeiro domingo, agora dia 7. Vamos ter a ceia do Senhor em 2 grandes encontros e nós vamos falar sobre a instrumentalidade da autoridade. Como é que eu, com a autoridade, venço? Como é que eu faço uso da autoridade? Isto é um direito de todos ou a autoridade é para os que creem? Nós vamos tratar destes assuntos. Eu quero ver Deus agir na autoridade do nome dEle na nossa vida, porque foi Ele quem disse, eis aí vos dei autoridade. Então, vamos ter assim um domingo, e já pela fé lhe digo, e espero, um domingo poderoso. Este mês de agosto vai ser tremendíssimo, tão certo como Deus vive, amado. E existe, ele é real, é verdadeiro, que Deus vai fazer grandes milagres, prodígios e maravilhas entre nós. Você não pode ficar de fora. Neste próximo domingo, 9 da manhã, 6 da tarde, o apóstolo Miguel Ângelo, bispo Roxano, os bispos nacionais da igreja, todo o nosso bispado junto para celebrarmos a Jesus e vermos Deus agir. Eu quero ver Deus agir na igreja. Eu quero ver Deus agir em cada área de cada pessoa, em cada área da vida. Você precisa disto. Você precisa de viver o Evangelho e o Reino para ver a glória do Senhor. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós.
temos conselheiros à sua disposição. E uma última palavra. Você pode nos ajudar, por favor, a manter esta programação de rádio, televisão e satélite? Uma semente sua financeira pode transformar a sua vida numa floresta frutífera. Semeie neste programa. Ligue para nós, 30 17 90 90. Minha gratidão ao povo da Cristo Vive, que com seus dízimos e ofertas mantém esta programação viva. Agradecer à equipe de televisão, que me ajuda a manter vida através da televisão, porque isto é um trabalho muito grande, é uma equipe poderosa. E agradecer à minha família, minha esposa amada, o Bispo Roxano, nossos filhos, nossa família, porque o ministério é um chamado de Deus, é uma missão de Deus. A quem Deus não chama, não adianta, o indivíduo pode se formar em Marte, não acontece nada. Pode herdar uma igreja, não acontece nada. Muda-lhe o nome para as pessoas, não lhe acontece nada. Deus não fala, Deus não se move. Mas quando Deus chama, Ele está na frente, Ele está atrás, Ele está do lado direito, do lado esquerdo, por cima, por baixo. Ele faz a glória ser revelada e conhecida. Que você tenha guardado estas palavras. Às vezes é bom fechar a boca, mas grande parte das vezes é bom usar a boa confissão, a ousadia da fé. É para isto que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Graça e paz e até amanhã, em nome de Jesus. A bispa estará aqui no programa Minha Amada Esposa, em nome de Jesus. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.